E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Obrigado por estar acompanhando nosso podcast, viu? Hoje o nosso tema vai ser o dinheiro. Como se relaciona com dinheiro na igreja, na vida, no dia a dia. E a gente tem alguns convidados maravilhosos aqui, viu? Temos aqui o nosso querido Gabriel Almeida. Fala, meus amigos. E aí, tudo bem? Eric Pontes. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. E o nosso pastor Bruno Andrade vai botar fogo aqui nessa mesa. A gente teve que segurar ele aqui, então... Hoje eu desculpo como eu fico rico. Vamos lá. Vamos lá. E já que eu comecei a bola aqui com fogo, vou passar já pro pastor Bruno. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre como que ele se relacionou com o dinheiro desde a infância dele. E vai falar também sobre dízimos na antiga aliança e dízimos na nova aliança. Pode começar e o fogo tá na mesa. Então, pessoal, o Gabriel e Eric a gente deixa para ouvir no próximo podcast, porque foi me dado um tema muito longo. Não, a gente corta aqui. É brincadeira. Mas, de uma maneira bem descontraída, o bom de estar aqui hoje, a gente tem um balanço aqui, né, do mercado financeiro. É alguém que tem uma grande história dentro de bancos e das instituições mais tradicionais, que é Eric. Tem Gabriel Almeida, que já nasceu no risco, né? Já está no mercado de criptoativo, nesse processo de vida de finanças, né? Com pressão total, né? Isso. E vem numa grande onda de alta, graças a Deus, muito boa. Nesses últimos anos, uma boa ascensão. E, no meu caso, eu tenho uma história bem tradicional, né? De muito trabalho, muito esforço para que recursos sejam gerados. Sim. Quando a gente vai olhar a história da Bíblia, você vê Deus primeiro tendo um processo de trabalho intenso nos seus primeiros 6 dias e depois ele descansando. E criando as leis, né, de plantar, de colher. E é bem interessante a gente pensar em finanças dessa forma. Quando a gente está falando aqui em mercado financeiro, tudo é uma questão de plantar e de colher. E a palavra nos ensina que enquanto houver a terra, enquanto ela estiver da forma como nós conhecemos, essa questão do plantar e do colher, isso nunca vai cessar. Então, quando eu penso em mercado financeiro, quando eu penso em dízimos, em ofertas, tudo isso é um processo de plantar e de colher. Agora, nós precisamos entender o que a Bíblia ensina, por exemplo, acerca das oportunidades, dos de repentes, do dedo de Deus sobre situações. E quando a gente pensa em dízimo e oferta, é o mesmo princípio do que a gente vai ouvir dos meninos aqui em relação ao mercado, mas agora você acreditando em Deus, como alguém que abre portas, abre oportunidades, em plantar no reino dele, para que esse reino promova para você um retorno, né, e uma busca. Inclusive o próprio Deus diz, olha, quando você plantar, você pode fazer prova de mim. Algumas pessoas pensam em prova de mim, né, como se fosse assim, agora eu vou testar Deus. Deus não vai ser testado por ninguém, pelo contrário, né, ele é quem tem esse direito em relação à nossa vida. Eu vejo essa palavra prova de mim como experimentar a ação de Deus. Como eu e você tivéssemos a oportunidade de, através das nossas ofertas, da nossa interação com o reino de Deus, com as nossas finanças, experimentar Deus interagindo também com as nossas finanças. Uau. E aí eu vejo que isso é bem, bem interessante. Mas assim, eu preciso ser sincero com você, que eu já sentei aqui um pouco, tá entendendo? Ansioso, tá entendendo? Para saber se é que vai liberar ou aumentar o aporte dos investimentos naquilo que tá mais agressivo aí, saiu o Hash 11, né? Tá começando aí a primeira ETF do Brasil. Aí eu tô aqui na frente de Gabriel Almeida. Já tá nesse mundo. A partir do dia 15, todo mundo ouvindo esse podcast, a gente querendo saber o que é que vai aumentar 50% aí, tá entendendo? Pra gente já dobrar o patrimônio mais rápido, né? Mano. Ajuda a gente aí. Aqui, Eu quero as profecias aí. Legal, muito bom. Pastor Bruno, você já contou aqui pra gente algumas vezes sobre a sua relação com o dinheiro, como que você começou a trabalhar, ganhando R$5 por semana, como que você se relacionou com o dinheiro na igreja, entendeu esse princípio de dar ao Senhor, né? Essa questão que eu fiz a pergunta no início sobre dízimo na antiga aliança e na nova, a gente sabe que tem uma conotação diferente. Fala pra gente como foi isso. Na verdade, meu pai, eu acho que ele era
bom de marketing, porque eu ganhava R$1 ou R$2 para ir para a escola todos os dias, tá entendendo? Para fazer meu lanche. Né? Legal. Aí ele me levou para a empresa e começou a me pagar R$5 por semana. Hoje, quando eu olho lá para trás, eu digo... Ganhava bem. Era melhor ter continuado só estudando. Não precisava ter começado a trabalhar. Ganhava bem na época. Não aumentou, foi nada, né? Só o trabalho. Mas com mais ou menos 13 anos de idade, minha mãe começou a perceber que eu estava muito sujinho no final do dia. Tinha passado uma boa parte do tempo na rua, correndo para um lado e para o outro, pulando muro aqui e dando um pouquinho de trabalho para os vizinhos. E ela tinha essa preocupação, né, de que eu criasse um senso de responsabilidade. E aí ela disse para meu pai que ele deveria me levar para a empresa e começar a tentar trabalhar um pouco a minha cabeça em relação ao trabalho. E essa foi a oportunidade que se abriu, né? E foi quando eu comecei realmente a ganhando só R$5 por semana. Eu estava indo para lá muito mais para aprender ou para ficar debaixo das rédeas do meu pai do que propriamente para qualquer outra coisa, mas fui me apaixonando. E já fui me identificando com ferramentas muito cedo de Excel e fazendo cursos de Sebrae, esse tipo de coisa. Minha mãe não podia... Chegava um paciente lá no consultório dela, dizia assim para ela: olha, doutora, meu filho fez um curso muito bom. Pronto, se ela soubesse que o filho de alguém fez o curso era bom, na outra semana eu estava matriculado. Eu já tinha que estar lá, né? E aí, dentro desse processo, ela foi a pessoa que mais me empurrou para fora de casa cedo, para o trabalho, para os cursos, para os estudos. E meu pai foi o mentor do silêncio. Então eu cheguei na empresa, aí meu pai... como é que calcula frete? Ele fez, depois eu lhe ensino. E aí depois eu fiquei vendo ele calcular os fretes e ficava tentando entender como é que ele chegava lá naquela conta, até um dia que eu disse para ele: não precisa ensinar mais não, que eu já aprendi. Eita. Aí ele chegou para mim e fez: como assim? Eu disse: não, se eu calculo isso assim, calculo isso assim, calculo isso... Aí chega no frete, ele fez: mas e o ICMS, como é que calcula? Aí eu fiz: eita, agora me pegou. Disse: não, esse imposto eu não deu não, porque o ICMS você paga 7%, 12%, só que você tem que dividir para poder chegar na conta. É verdade. Aí foi a hora que eu tive que me render à mentoria dele. Sério? E aí isso começou e ainda não acabou. E nessa questão de aprender com o Pai, de aprender com Deus, eu acho que essa história do homem na antiga e na nova aliança, nós sabemos que Abraão, como o pai da fé, nós temos Abraão como essa figura paternal no que diz respeito à fé, a uma aliança assim diferente da parte de Deus, que das mesmas promessas que Abraão e o povo judeu têm, agora nós temos, participamos delas em Jesus Cristo. Certo. E aí Abraão me lembra um pouco essa figura do meu pai, essa questão paternal, e biblicamente falando é como se fosse o ponto-chave. E Abraão é o primeiro dizimista, é o primeiro que diz, né, vamos dar o dízimo e vamos acabar com as guerras, né? Então ele sai de uma guerra com vários reis, aí já encontra outro, e agora eu luto ou eu oferto? Não, eu oferto. E aí, dentro desse processo de sacrificar finanças, ele entra dentro de um processo de acordo de paz, onde ele abençoa, onde ele é abençoado, onde aqueles que trabalhavam para ele saíram com o fruto do seu trabalho beneficiados. E aí você começa a entender que, por uma inspiração de Deus, Abraão decidiu trabalhar com finanças de forma generosa, onde quem está com ele, trabalha para ele, recebe a sua parte, onde as pessoas e os relacionamentos, né, mais conflituosos que ele poderia ter, tá entendendo? Não vale a pena só brigar. Também você precisa saber, às vezes, distribuir, também dar uma parte para alguém. E quando ele vê Melquisedeque com pão e com vinho, que são coisas que a gente também vê em Jesus Cristo, ele decide fazer aquele sacrifício. Uau. Né? Então, dentro desse processo... Tá ficando forte esse negócio aqui, gente. O grande X da questão é esse. Aí chega na nova aliança, aí eu não sei como é que você pensa nisso, eu não sei como é que os meninos vão pensar, né? Eu vou jogar essa bola um pouco para Gabriel, mas você tem motivo para fazer tudo. Então, por exemplo, se você for pensar no Covid que a gente está passando hoje, você quiser ler coisas para fazer você não tomar ivermectina, você vai ter bem de argumento para você não tomar ivermectina. E se você quiser ler coisas para dizer que toma ivermectina, você vai tomar ivermectina todo dia.
Eu acho que a vida tem que ter esse equilíbrio. Se você quiser buscar motivos para não dar dízimo, você vai achar. Sim. Se você quiser buscar motivos para dar o seu dízimo, você também vai achar. Exatamente. Você precisa fazer uma escolha. E a sua escolha também vai determinar o seu resultado. Uau, né? Exatamente. E eu acredito que é bem isso. Agora, a minha pergunta como cristão é, se Abraão, no inferior aliança, sim, que não estava baseado nas promessas que nós temos, decidiu fazer Deus participar, né? E decidiu fazer um sacerdote participar, né? De 10% daquilo que ele tinha conquistado, como é que eu e você vamos fazer Deus participar de algo menor do que isso em nossa vida hoje? Não tem nem condição. Então, para mim, não é uma questão mais de dízimo, é uma questão de vida. Sim. Uau, é isso mesmo. Conversando com um jovem sobre isso esses dias, ele chegou em mim e falou, decidi depois da nossa conversa, agora eu vou dar 15%. Fez um propósito com o senhor, porque ele entendeu que a disposição do coração era muito maior do que o valor monetário, o papel, né? E vamos lá. E agora eu quero conhecer aqui como que o nosso amigo e irmão Eric se relaciona com o dinheiro, qual a história dele com o dinheiro e onde tem os milhões de dólares aplicado, como que está essa situação aí? Se não fosse Roberta gastando, era fácil. Esse é o segredo. O primeiro segredo do sucesso é você conseguir ganhar mais do que a sua mulher consegue gastar. Então, uau, boa dica, hein? Essa dica vale para todos aí. É o primeiro fator do sucesso. Eu represento aí um profissional de mercado financeiro já das antigas, né? Eu já estou há mais de 20 anos no mercado financeiro. E tradicional. Então, a gente vê uma transformação muito grande agora no mercado. Assim, esse burburinho, né? É um frenesi que a gente vive hoje. Eita. No mercado financeiro, com essa chegada de criptomoedas. Esse movimento de massa, né, a tecnologia vindo junto, com força. É uma geração nova que tem outros valores, outra cabeça. A gente não consegue ainda determinar onde que isso vai parar, né? Não dá. Quem falar alguma coisa, né? Quem fizer alguma profecia em relação a isso, eu acho que assim né, corre o sério risco de errar, porque a gente não sabe onde que isso vai parar. O fato é que sim, é uma tendência que está dada, veio para ficar. E vai continuar evoluindo, né? Essa própria crise que a gente vive hoje no mercado financeiro, onde você tem uma falta de liquidez. As pessoas hoje estão tendo uma certa dificuldade, né, de desemprego em alta, renda, né, dificuldade de renda. Então, o que isso traz de impacto para o mercado? O dinheiro fica mais caro, gente. Quem tem dinheiro, né, quem tem a reserva, ele cobra mais por aquilo. Então, essa corrida e essa tendência dos investidores, né, diversificarem e irem para a criptomoeda, é essa busca na tentativa de busca de uma maior rentabilidade, né, dos ativos, dos recursos que eles têm, das reservas que eles têm. Então, eu não sei se o Gabriel quer complementar alguma coisa, ele que é o nosso expert aqui em criptomoeda, que já representa essa nova geração que está chegando no mercado agora, né? E acho que ele pode falar um pouco mais aí, né, dessa excitação, esse frenesi que eu comentei sobre o mercado. Vamos ouvir o Gabrielzão, já a bola volta aí para a gente entender a sua história aí no mercado tradicional e como que você está pensando hoje. Mas o Gabriel está inserido nesse mundo, nessa tecnologia. A gente conversa com ele, entende que ele tem know-how para falar. Então, fala aí, meu amigo, como é que está essa situação aí do mercado? Primeiramente, é um prazer estar com vocês aqui. Que bom, obrigado. Fico feliz nessa oportunidade. Eu vejo mesmo as oportunidades são como uma semente que é plantada e quando essa semente germina, traz resultados, né? Então, eu fico muito feliz por isso. De fato, eu iniciei a minha vida também aos 13 anos, onde eu comecei a trabalhar, né? Eu estava estudando ainda, mas meu pai sempre me instigou a isso. Eu sempre via, por exemplo, o exemplo dele na minha vida. Então, a partir dos 13 anos, eu comecei a trabalhar na empresa com ele, comecei a movimentar um pouco. Era uma empresa de medicamentos, então a gente trabalhava movimentando, separando pedido, enviando pedido, viajando. Então foi um momento muito bom e desde essa época dos 13 anos foi quando realmente essa parte financeira começou a entrar
na minha vida. Foi quando ele começou a me ensinar o que é que eu precisava fazer com o dinheiro, como eu trabalhar com o meu dinheiro, o que é que eu preciso fazer, né? Como distribuir isso de forma sábia. E aí foi onde despertou muito a parte do empreendedorismo na minha vida, né? Legal. Eu sempre vi meu pai buscando crescer nisso, então eu comecei a me apaixonar. Nesse tempo aí, passou-se alguns anos, eu continuei, entrei no curso de engenharia civil, pois meu pai também estava iniciando essa área, na parte de construção civil. Eu disse, cara, eu vou ajudar meu pai nisso, desejo ajudá-lo nisso. Então, fiz o curso de engenharia civil, mas fiz até o 10º período, a apresentação do TCC, apresentei e disse assim, não é isso que eu nasci para fazer. Então, foi uma virada de chave, eu falo que é o ponto de inflexão. Foi o ponto onde eu decidi mudar. Eu percebi que não era aquilo que eu nasci para fazer. Eu estava buscando isso para agradar, para desenvolver essa área, porque meu pai já trabalhava, mas não era aquilo que, de fato, era o meu propósito. Então, foi exatamente aí, no ano 2017 para 2018, que eu conheci um pouco mais sobre o mercado de criptomoedas. E aí, através de um amigo, ele me apresentou um pouco mais sobre esse mercado. E aí eu me dediquei mesmo a estudar. Busquei muita informação, fui atrás mesmo. Hoje, graças a Deus, a gente tem muito conteúdo na internet. Claro que a gente precisa saber filtrar tudo isso, mas eu busquei muita informação, passei alguns meses dedicado estudando. E depois que eu estudei muito, busquei essas informações, eu decidi me render e entender que esse mercado, de fato, é o mercado do futuro. Então, é basicamente essa um pouquinho da minha história dentro desse mercado. Desde lá até hoje. Faz quanto tempo que você está nesse mercado? Desde 2018. Uau. Legal. Agora eu tenho uma pergunta também para fazer. Eric falou muito sobre essa questão do momento, né? Está muito forte e nesse momento muito favorável essa questão da criptomoeda. Esse assunto está bem em alta. Mas são mais de 20 anos de vida lidando com finanças, né? Corporativas, individuais também, seu próprio orçamento, sua casa. E eu tenho o privilégio de conhecer Eric e de vez em quando estar na mesa dele, um baita cozinheiro, né? Na verdade, eu tenho um vinagrete top aí para acompanhar os churrasquinhos. Só nas horas vagas. Eu tenho uma admiração grande por ele. Quando eu era pequeno, que eu ia na casa dele, que eu via a forma como ele conduzia as coisas, eu dizia para minha tia, tia, olha, quando eu crescer, eu vou querer uma esposa igual a tio Eric. Por causa da comida que era boa, né? Sim. Mas falando em receita, Eric, eu sei que agora a receita está mudando muito, né? A receita está se falando muito do novo. Mas existem coisas que deram certo durante muito tempo que também não vão deixar de dar certo. Daqui para frente, talvez ela tenha uma velocidade diferente, mas elas continuam dando certo. Quando você não olha para esse momento atual, mas olha para os seus 20 anos, como é que você fazia, rapidamente, assim, uma noção, como é que quando você ia decidir apostar em algo, quais eram os produtos, talvez, que você gostava mais chegado no CDI, como é que era? De uma forma geral, assim, o produto mais conservador no mercado hoje é a renda fixa, né? Assim, a renda fixa, ela foi soberana no mercado financeiro aí por nesses 20 anos que eu comentei aí. Eu estou, na verdade, há 25 anos no mercado, então até 2018, que é exatamente quando o Gabriel entrou aí no mercado, a renda fixa, ela era soberana. No mercado financeiro existia um jargão que se falava a ditadura da renda fixa. Então, assim, no Brasil sempre os juros foi muito alto, então isso facilitava as pessoas. Para que correr risco se você já tem algo garantido aqui que vai te dar um retorno de 12%, 15%, 20%? Então não tinha concorrência, era um negócio até desleal com o mercado de capitais, com o mercado. Na época não existia, né, a criptomoeda. Mas era realmente não tinha, isso sempre foi o que limitou, né, o crescimento do mercado de capitais aqui no Brasil, essa ditadura, né, como se falava no mercado da renda fixa. Eram produtos conservadores, então você tinha fundo garantido de crédito em boa parte dos produtos. Eu construí a minha vida com base nessa fórmula da renda fixa. Então, assim, eu considero uma história de sucesso. Assim, eu consegui, ao longo de toda a minha trajetória, ir acumulando, obviamente, dentro de uma doutrina racional e conservadora, né, tentando sempre economizar, fazendo um planejamento financeiro rígido. Mas era aquela construção tijolo por tijolo, né, e isso mudou, esse parâmetro hoje, eu claramente, assim, eu vejo que isso mudou, o que é um desafio para os jovens hoje. Interessante você ter essa percepção. Os jovens hoje, eles têm uma dificuldade de
de ter esse raciocínio, essa espera, vou levar 20 anos para conseguir construir um patrimônio, é muito tempo. Então o jovem hoje, ele é muito imediatista, né? Ele quer o resultado rápido. E isso converge exatamente para esse conceito da criptomoeda. Então é um desafio grande aí para, né, a gente ter um pouco mais de experiência, porque a gente não sabe, como eu falei no começo, tudo indica que isso veio para ficar. Mas a gente também, assim como o Gabriel leu bastante sobre criptomoeda, a gente também tem uma bagagem de você ler histórias aí lá do século XVII. A primeira grande bolha do mercado financeiro foi a bolha das tulipas da Holanda, né? Que começou-se a investir em tulipa. Uma tulipa chegava a valer dinheiro de hoje R$200 mil, por uma tulipa. E de repente isso aí desmoronou depois de 20 anos, né? Esse mercado prosperou e floresceu por 20 anos, literalmente floresceu. E, de repente, uma tulipa que valia... O pessoal investia e comprava a tulipa para investir. Né? E o mercado desapareceu. Deixou de existir. Então, assim, fica um recado aí. A gente, né... Eu acho que não vai ser o caso agora, tá? É diferente. Esse movimento que está acontecendo agora é completamente diferente. Mas um pouco, né? Como a gente fala, né? Ditado de vó, né? Canja de galinha e um pouco de precaução não faz mal para ninguém. Então... Eu acho bem interessante... quando a gente pensa em finanças, e eu vejo dessa forma, quando você escuta tanto as pessoas que estão dando conselhos para investir em criptomoeda ou em qualquer mercado, antes de pensar em investimento, quem está falando muito em investimento no mercado financeiro, você precisa gerar capacidade de investimento. Sim. Porque não existe investimento para quem não tem capacidade de investimento. Verdade. Perfeito. Então você primeiro precisa ter um orçamento. Sim. Você precisa ter contas a pagar, contas a receber, precisa ter mais a receber do que a pagar, para você, com essa sobra, você começar a trabalhar para que não seja mais só você criando receita, mas que você gera uma renda passiva, onde algo que você investiu, algo que você está colocando, está trazendo retorno. E aí eu sei que Gabriel está aí, casado não tanto tempo, para Eric equilibrar essa receita, depois de anos de vida, casamento, os orçamentos vão vindo e isso vai ficando mais fácil de ser conduzido. Mas quando a gente começa a vida casado assim, que não é de tanto tempo assim, a gente tem uma dificuldade em gastar menos do que ganha, verdade, ajustar isso. Eu já tenho casa, eu já tenho isso, fica fácil ter um orçamento porque eu já tenho um monte de coisa que eu preciso. Mas quando eu não tenho nada e tenho que comprar e preciso usar? É verdade. E aí, Gabriel, eu sei que você fala muito sobre investir, você é um grande broker, mas quando você estava lá, nesse seu início, nessas suas transições, trabalhando com seu pai, esse processo de, antes de pensar em investir, mas em gerar recurso para que investisse. Como é que é isso? Como é que é hoje com a patroa? Legal. A administração disso daí? Legal. Porque se você puder gerar R$1.000, R$2.000 por mês, 150 que seja, e você for disciplinado em fazer aquilo todos os meses, em algum momento da sua vida isso vai virar grande. Que é o conceito que Eric falou. Muito a renda fixa ensinou isso para a humanidade. Que você faz um pouco constante e isso fica grande. E a gente está na renda variável com uma explosão de crescimento maior, mas esse princípio ele continua valendo. Exatamente. Eu acredito que esse princípio vai valer no caso das cripto também. Certeza. Mas segura aí, vai responder depois do nosso intervalo no segundo bloco. Gente, tá top aqui, viu? Obrigado, o assunto tá super agradável, a galera aqui tem um gabarito altíssimo e já nós estamos de volta. Fechou. Valeu.